Segundo o Simpósio Brasileiro Águas Urbanas. Cianobactérias em mananciais urbanos, implicações sanitárias e riscos à saúde pública. Eixo temático: saneamento e as doenças de veiculação hídrica. Resumo: este trabalho consiste em uma revisão sistemática da literatura sobre as implicações ambientais e os riscos à saúde pública decorrentes da proliferação de cianobactérias, que tem se tornado cada vez mais comum em mananciais urbanos. Além disso, discute o potencial de produção de toxinas presente em algumas espécies, que pode comprometer os usos múltiplos da água, em especial o abastecimento humano. Aborda também as causas frequentes de sua proliferação em corpos hídricos e os métodos de prevenção como estratégia para o controle dada à realidade brasileira. No decorrer do estudo, foi realizada uma análise detalhada sobre os riscos que as cianobactérias representam para a saúde humana e animal, com a descrição de diversos sintomas associados à exposição. Independentemente da presença de ações preventivas, destaca-se a necessidade de estabelecer e manter programas contínuos de monitoramento da qualidade da água. Quando a presença de cianobactérias é detectada, recomenda-se a implementação de medidas corretivas, utilizando tecnologias eficazes para o controle e remoção desses organismos. Além disso, conclui-se que a gestão do aporte excessivo de nutrientes provenientes de esgotos domésticos e do escoamento superficial de águas de irrigação, bem como de outras formas que contribuem com nutrientes para os corpos hídricos, pode ser uma estratégia eficiente de baixo custo. Por fim, ressalta-se a importância de aprofundar o estudo sobre cianobactérias, abrangendo todos esses aspectos, para desenvolver medidas eficazes de controle e prevenção da sua proliferação. Introdução: as cidades apresentam diversas tipologias de problemas ambientais graves. Dentre elas, destacam-se as interferências sobre os ambientes aquáticos. A ineficiência dos serviços sanitários está entre as principais pressões da urbanização sobre os recursos hídricos, que podem comprometer a qualidade da água e, consequentemente, os usos múltiplos. Entre os usos mais prejudicados está o abastecimento público, mas vários outros também podem ser inviabilizados, como a recreação, a dessedentação de animais e a irrigação. O abastecimento humano e dessedentação de animais são considerados usos mais nobres, estabelecidos como prioritários em situação de escassez, pela Lei Federal 9.433, de 31 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. As águas destinadas ao primeiro fim devem atender a um rígido padrão de qualidade ambiental, de forma a não oferecer riscos à saúde dos consumidores. O padrão de qualidade para esse fim é estabelecido por meio da norma instituída pelo Ministério da Saúde, sendo denominada Portaria de Potabilidade. De forma geral, o tratamento consiste na remoção de partículas suspensas, matéria orgânica, micro-organismos e outras substâncias potencialmente prejudiciais à saúde. Assim, as características e qualidade do manancial são determinantes para a definição do tipo de tratamento e escolha da tecnologia a ser empregada. A portaria de potabilidade passa por atualizações, à medida que substâncias ou patógenos preocupam ou ameaçam a saúde pública. Atualmente está vigente a portaria número 888, de 4 de maio de 2021, que altera o anexo 20 da portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Desde 29 de dezembro de 2000, a portaria do Ministério da Saúde número 1469 passou a estabelecer
dentre outros requisitos, a obrigatoriedade de monitoramento de micro-organismos denominados de cianobactérias pelas concessionárias de abastecimento de água, sejam públicas ou privadas, a ser realizado no ponto de captação dos mananciais. Essa exigência se deve à ocorrência cada vez mais frequente de proliferação em massa desses organismos em corpos hídricos, ocasionada pelo excesso de nutrientes oriundos de fontes de poluição, que podem inviabilizar vários usos da água, em especial o abastecimento humano, já que várias espécies de cianobactérias podem produzir toxinas. Assim, o presente estudo tem como objetivo discorrer sobre as implicações ambientais e os riscos à saúde pública decorrentes da proliferação de cianobactérias, que tem se tornado cada vez mais comum em mananciais urbanos. Esse trabalho contempla ainda o potencial de produção de toxinas presente em algumas espécies do grupo, que pode comprometer os usos múltiplos da água, em especial o abastecimento humano. Para alcançar o objetivo, foi realizada revisão bibliográfica sistematizada acerca da temática debatida. Cianobactérias e suas principais características. As cianobactérias são organismos procarióticos do ponto de vista da organização celular, ou seja, são células que não apresentam núcleo definido e o material genético encontra-se disperso pelo citoplasma. Além disso, não possuem organelas membranosas. Apesar de sua semelhança com as bactérias, são organismos fotossintetizantes e, portanto, produtores primários. São encontrados em quase todos os ecossistemas concebíveis da Terra, onde desempenham um papel fundamental. Esses organismos costumam ser muito comuns na maioria dos meios aquáticos, onde vivem suspensos na coluna d'água ou aderidos a substratos. Mas podem também ser encontrados no solo, geleiras e até mesmo em ambientes extremos, como fontes termais, lagos hipersalinos e deserto. Possuem uma grande variedade de formas, como seres unicelulares que podem formar colônias com células agrupadas ou dispostas em filamentos. Sobre as cianobactérias e suas florações, em certas circunstâncias, determinadas espécies podem multiplicar-se rapidamente e acumular-se, apresentando um aumento considerável na sua biomassa, em horas ou dias. Isto é chamado de floração cianobacteriana. A proliferação de cianobactérias em águas recreativas e fontes de água potável é um problema de saúde pública devido à produção de toxinas, com efeitos agudos e crônicos à saúde humana. Historicamente, houve relatos dessas florações em todo o mundo. Contudo, estudos experimentais e prospectivos e relatos de casos sobre impacto na saúde aumentaram na última década, assim como a busca por estratégias de monitoramento, mitigação e implementação de níveis seguros de exposição para humanos. Havendo florações, surgem eventuais riscos à saúde pública, pois em certas condições as cianobactérias, aproveitando-se do excesso de nutrientes disponível no ambiente em que se encontram, se proliferam de forma exacerbada, e as florações podem liberar toxinas nocivas à saúde humana. Em alguns casos, o contato com tais substâncias pode causar problemas neurológicos e hepáticos, por exemplo. Ainda, além de conseguirem se proliferarem de forma preocupante, as cianobactérias possuem alta tolerância a condições anormais, sobrevivendo até em ambientes inóspitos. Então, pode-se classificar as toxinas cianobacterianas em 3 tipos principais: as hepatotoxinas, neurotoxinas e endotoxinas lipopolissacarídeas. A doença aguda após o consumo de água potável contaminada por cianobactérias é a mais comumente gastroenterite. As cianobactérias não dependem de uma fonte fixa de carbono e, como tal, estão amplamente distribuídas pelos ambientes aquáticos.
Estes incluem ambientes de água doces e marinhos e em alguns solos. O exame microscópico direto do material de florescimento permitirá a identificação das espécies de cianobactérias presentes. Prevenir a formação de florações na fonte de água é a melhor maneira de garantir água potável livre de cianobactérias, pois, mantendo-as no local, existe chance de ocorrer florações indesejadas, sendo importante e necessário o constante monitoramento de espécies com potencial tóxicos, de modo a prevenir danos à saúde humana e animal e aos ecossistemas. Implicações ambientais e sanitárias das cianobactérias. As características das cianobactérias apresentadas aqui demonstram sua inegável importância ecológica, mas também denotam a versatilidade do grupo em colonizar diferentes ambientes, onde pode se proliferar em demasia, desequilibrando ecossistemas e comprometendo usos múltiplos, a ponto de representarem implicações ambientais e sanitárias significativas. A proliferação em massa de algumas espécies, inclusive, pode configurar problemas de saúde pública. Os riscos à saúde oriundo das cianobactérias, então, estão entre os problemas relacionados ao abastecimento e ao tratamento de água potável. Em contraste com vários outros perigos microbianos e tóxicos para a saúde transmitidos pela água, as cianobactérias podem ser muitas vezes detectadas pelos sentidos humanos, pelo aspecto visual e odor característico. Isso se deve à capacidade das florações de cianobactérias de alterar a cor da água, acumular-se como populações em massa facilmente observáveis e muitas vezes produzir compostos odoríferos. Entretanto, há condições em que a produção de odoríferos não necessariamente significam riscos de toxicidade. Esse é o caso da produção de geosmina, cuja produção comumente não está relacionada com a síntese de toxinas pela comunidade no meio. A maior parte da atenção dirigida aos efeitos adversos das cianobactérias na saúde humana concentra-se no envenenamento agudo. Em todos os casos de envenenamento comunitários relatado, a causa foi abastecimento de água potável clorada. Os estudos mostram até o momento que os efeitos tóxicos podem ser agudos ou crônicos, com danos ao fígado, rins e outros órgãos do sistema respiratório, podendo levar ao desenvolvimento de tumores, quando mais graves, em alguns casos irritações na pele. Os incidentes de saúde humana associados à exposição a cianobactérias tóxicas relatados acarretaram danos à saúde, que foram classificados de leves a fatais. Os casos investigados de doenças e mortes humanas após exposição a toxinas de cianobactérias nem sempre são conclusivos. Há lacunas de dados, principalmente sobre as concentrações de células e toxinas a quais os indivíduos foram expostos e sobre as doses efetivamente recebidas. A caracterização dos perigos para os seres humanos depende, portanto, fortemente de estudos em animais, a partir dos quais devem ser extrapoladas estimativas quantitativas dos perigos para os seres humanos. O tratamento de água convencional existente na maioria dos municípios brasileiros que possuem manancial superficial não é eficiente na remoção de toxinas. Mas é importante deixar claro que diversas tecnologias disponíveis para a remoção das cianobactérias e cianotoxinas atualmente, mas o seu alto custo e a realidade brasileira não possibilitam que elas sejam utilizadas para o tratamento de água para o abastecimento público em larga escala no Brasil. Deste modo, a prevenção e o controle por meio da redução das entradas de nitrogênio e fósforo, sejam oriundas de fontes orgânicas, como esgotos domésticos e industriais, ou inorgânicas, decorrentes da drenagem de áreas agrícolas pela fertilização excessiva, ainda é o caminho mais compatível com a realidade brasileira. Embora proliferações de cianobactérias possam ser encontradas em ambientes com baixa concentração de nutrientes,
é sobretudo sobre condições eutróficas, elevadas concentrações, em especial de nitrogênio e fósforo, que as florações são mais comuns e frequentes. Isso evidencia que são condições ambientais estressantes e os impactos da ação humana, que mais desencadeiam o processo, resultando em ecossistemas desequilibrados, com sérios prejuízos aos usos múltiplos. Conclusões. Conclui-se, portanto, que as cianobactérias desempenham um papel crucial no ecossistema, contribuindo para a produção de oxigênio e fixação de nitrogênio. Contudo, elas não fornecem apenas benefícios ao ambiente em que se encontram, pois suas florações podem representar sérios riscos à saúde pública devido à liberação de toxinas que contaminam fontes de água potável. Pelo levantamento bibliográfico, entende-se que a prevenção da formação de florações é a estratégia mais eficaz para garantir a segurança da população, porque assim mantém-se a salubridade da água. Isso inclui o devido e contínuo monitoramento da qualidade da água e dos nutrientes que estão no local, pois, frequentemente, as florações dependem do excesso de nutrientes. Assim, reduzir a entrada de fósforo e nitrogênio em corpos d'água pode ajudar a prevenir essas florações. Por fim, não há necessidade de dispêndio de elevados montantes de recursos financeiros. Ressalta-se a importância de qualificar as atividades que promovam esse aumento de nutrientes nos corpos hídricos e controlá-las com o meio de prevenir a formação da floração. Porém, não é possível evitar em todos os casos que as florações ocorram, mas, quando ocorrem, devemos utilizar as tecnologias avançadas de tratamento, como, por exemplo, a filtração por membrana, a flotação, entre outras técnicas, sendo elas essenciais para remover cianobactérias e suas toxinas da água potável. Essas tecnologias têm o potencial de garantir que a água permaneça segura para o consumo humano e animal. A combinação de prevenção, monitoramento e tecnologias de tratamento avançadas é fundamental para proteger a saúde pública contra os riscos associados às cianobactérias. A gestão adequada desses fatores pode garantir que a água potável permaneça segura e livre de contaminações. Essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigado a todos.